Jesus respeitava a fé, a crença e a religião dos outros. Quem não respeita é a religião evangélica, acima de tudo. E hoje eu vou te dar mais uma prova de que Jesus respeitava. Ele batia muito contra os judeus, a religião do judaísmo, entende? Escribas, fariseus, saduceus, esses aí ele batia. Mas a crença, a fé das outras religiões, ele respeitava. Você sabia, por exemplo, se você conversar com qualquer rabino, eu não estou falando esses brasileiros que são judaicos messiânicos, eu estou falando com um rabino judeu mesmo, conversar, ele vai dizer isso para você. Você sabia que a grande maioria dos judeus criam, como creem até hoje, na reencarnação? E antes que você fale, né? Eu não creio, tá? Então, a palavra de Deus não dá margem nenhuma para você crer em reencarnação. Apesar de que eu respeito quem crê, porque eu aprendi isso como meu mestre. Se você crê, eu respeito a sua fé, não critico, ok? Na minha opinião, a palavra de Deus não dá margem para isso. Mas eu vou te dar aqui pelo menos duas provas de que o judeu crê. Ele sempre cria, a maioria deles ainda crê. Se você conversar, eles vão falar, nos períodos bíblicos, o judeu cria na reencarnação? Sim, mas Jesus nunca combateu essa fé, essa crença. Religião, fé e crença é o que menos importa para Deus, ok? Primeiro, em João capítulo 9, né, quando depararam com um homem que era cego, e aí os discípulos perguntaram para ele, mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Ok? Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais, mas para que a obra de Deus se manifeste, vamos fazer agora e tal, tal. Como assim que uma pessoa podia pecar antes de nascer? Como que eu posso cometer um pecado antes de nascer e por isso que eu nasci cego? Se eu nem nasci ainda, como eu cometi um pecado antes do meu nascimento? Em outra vida. Se você pecou em outra vida, né, aí você viveu aquela vida e morreu. Na próxima vida você nasceu cego. Só que Jesus não combateu essa crença. Para com isso, não tem negócio de pecar em outra vida para nascer cego nessa vida. Entende? Só existe uma maneira de uma pessoa pecar antes dele nascer, na outra vida. Então, quando eles fizeram essa pergunta, foi baseado na crença que o judeu tinha na reencarnação. A outra, em Mateus 16, Jesus estava andando e pergunta para os seus discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? Aí eles responderam, que você é João Batista, ou Jeremias, ou Elias, ou algum dos profetas. Como é que Jesus poderia ser Elias, João Batista? Como ele poderia ser Isaías ou algum dos profetas? Só no caso de João Batista não, que era contemporâneo de Jesus. Mas Jesus só poderia ser Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas reencarnado, porque todos eles já haviam morrido há séculos atrás. Há séculos atrás, esses profetas morreram. Como é que Jesus poderia ser Elias, ou Jeremias, ou algum dos outros profetas, se ele fosse a reencarnação de algum desses profetas? Essa pergunta tinha sentido para eles, porque o judeu cria na reencarnação, ok? E se Jesus fosse como os cristãos de hoje, ele ia debater, você está louco? Como que eu vou ser Elias? Como eu vou ser Jeremias, algum dos profetas? Não existe essa história de reencarnação. Mas Jesus respeitou a fé, a crença, a doutrina que as pessoas têm. Ele sempre fez isso. Volto a dizer, sabe quem é que não respeita? O evangélico. Ele quer combater a fé, a crença, a religião de todo mundo. Conversa com um rabino judeu e você vai ver que eles criam, sempre creram na reencarnação. Eram todos, não, mas a grande maioria dos judeus. Lembrei de mais um texto aqui, Jó 1:21. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Como é que uma pessoa pode voltar para o ventre de uma mãe? Para pensar. Jó estava louco? De que forma que uma pessoa vai voltar para o ventre da mãe? Entendeu isso aí?